Jesus disse aos seus discípulos: assim como vocês me viram subir, eu descerei. Talvez a maior loucura que esse mundo já ouviu é que um ser humano que foi abandonado pela maioria dos seus discípulos, que morreu a morte mais vergonhosa de cruz, depois de apanhar, ser injustamente acusado, foi sepultado, seu corpo sumiu, poucos o viram depois, e esses poucos ouviram ele dizer: assim como eu estou indo, eu voltarei. Jesus voltará. Hoje à noite nós vamos começar uma série sobre o sermão profético de Jesus, o seu sermão escatológico sobre as últimas coisas, do capítulo 24 de Mateus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 24, de 1 a 14. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: tenham cuidado, para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas estas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicarem a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho a todas as nações, então virá o fim. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de podermos estar na tua casa, ouvir a tua palavra, refletir, Senhor, sobre esse tema tão importante. E especialmente, Deus, nós te pedimos para que essa verdade que o Senhor nos assegurou de que o Senhor voltaria, possa ser uma verdade não só intelectual, mas que nós vivamos ela no nosso dia a dia com grande expectativa de um dia nos encontrarmos contigo nos céus. Em nome de Jesus, amém. Queridos, certa vez um missionário pregando na China, onde o evangelho mais cresce nos últimos anos, foi interpelado, questionado por um jovem que acabara de conhecer o evangelho, por que é que Jesus ainda não havia voltado, já que ele disse que voltaria. E o missionário pacientemente diz: Jesus ainda não voltou, porque há muitas almas para serem salvas. Assim como aquele jovem, muitos de nós olhamos para as crises, para as guerras, para as calamidades, e especialmente para o Covid,
que passamos parcialmente por ele, e perguntamos: será que Jesus não vai voltar? Ou será que ele já está às portas? Será que esse é o sinal da segunda vinda? Em Mateus 24, Jesus nos dá um mapa profético, eventos que antecedem a sua volta. Ele fala sobre guerras, ele fala sobre fome, pestes, perseguições, chamando tudo isso de o princípio das dores. Hoje à noite falaremos sobre o princípio das dores. Esse termo remete a uma mulher grávida, que no início da sua gravidez tem dores, contrações, mas essas dores vão se aumentando, se agravando até o parto, que simboliza a segunda vinda. Hoje eu quero pensar com vocês em alguns pontos que Jesus nos chama a atenção acerca desse sermão profético. Mas queria te avisar uma coisa: a volta de Jesus é certa para aqueles que creem em Jesus. Quem não crê em Jesus, não crê na sua volta. Crer em Jesus e não ter uma expectativa de que Ele virá, é o mesmo que não crer. Porque quem pregou o sermão e quem disse que voltaria, foi o próprio Cristo. Por isso, se nós cremos nas Sagradas Escrituras, e no Deus encarnado chamado Jesus Cristo de Nazaré, temos que crer também que um dia Ele voltará. Martin Lloyd Jones, um grande pregador do passado, disse que a maior tentação dos cristãos em tempos difíceis é interpretar os eventos pela ótica do medo e não da fé. É certo que muitos andaram amedrontados, alguns tiraram a própria vida na expectativa da volta de Jesus. O segundo templo era mais belo do que o de Salomão. No ano 70 depois de Cristo, esse templo foi derrubado. Não ficou pedra sobre pedra. Assim como os discípulos confiavam na solidez do templo, olhando aquela estrutura monstruosa, magnífica, eles olhavam para Jesus e queria que Jesus de alguma forma também ficasse maravilhado. E não é diferente hoje, quando muitos confiam na economia, aguardando uma revolução da Bolsa de Valores, do aumento do PIB, da queda do dólar, da baixa da inflação. Muitos confiam na economia, a economia levanta governo e derruba governo. Muitos confiam nas suas conquistas pessoais. Por isso que a maioria das pessoas, especialmente no nosso país, quando começa a acumular patrimônio, começa a acumular bens, especialmente imóvel, porque é o mais estável, é o que traz segurança, é o que vai garantir a sua aposentadoria. Muitas pessoas estão crendo em governos, na sua força física, no seu intelecto. No entanto, tudo o que é terreno é passageiro. Aqueles que colocam sua esperança neste mundo construirão suas casas sobre a areia. Aqueles que vivem nesse mundo como se tudo fosse o aqui e agora, constrói suas casas na areia. Uma passagem paralela ao texto, em 1 João 2,17, diz: o mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ei, olhe para cá. Eu já fui criança, e você também. Eu já fui adolescente, e a maioria de vocês também. Já fui jovem,
Sou adulto, perto já da melhor idade. O certo é, o tempo passa. E não só o tempo. Tudo aquilo que nós fazemos aqui é temporário. Não permanecerá para sempre. Porque é que eu e você muitas vezes vivemos como se a nossa existência se limitasse a este mundo. Aqueles que assim vivem são os mais infelizes dos homens. Jesus diz para os seus discípulos: não se apegue ao templo. Não se apegue a esse lugar que para vocês simboliza uma presença de Deus. Não se apegue a esse lugar que parece ser o mais belo, formoso, o mais resistente, porque esse lugar a quem vocês estão vislumbrado, deslumbrado, maravilhado, não ficará pedra sobre pedra. Sobre o que você está colocando a sua confiança. Em segundo lugar, os princípios das dores e os enganadores espirituais. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Queridos, ouça o que eu vou dizer, que talvez eu não esteja aqui quando acontecer, mas você vai se lembrar que eu disse. Em breve, algumas pessoas se valendo de drones, se valendo de recursos, porque você já viu que tem uma máquina que o homem pode voar com ela, e se ela daqui a pouco for aperfeiçoada, não será vista, principalmente à noite, a máquina, somente as luzes. Daqui a pouco muitos vão simular a volta de Cristo, com alguma corneta, com luzes, vão estar nos céus e enganarão a muitos. Como um maluco que viveu entre nós, no próprio Brasil, e só porque usava roupa larga, cabelos longos e era barbudo, e sequer falava direito, levou dezenas e dezenas de pessoas a segui-lo. E mesmo depois da morte de Henri Cristo, tem uma comunidade que o cultua. Se um louco despreparado enganou a muitos, quanto mais alguém preparado não enganará a milhões. Desde o primeiro século surgiram falsos mestres, falsas religiões. O apóstolo nos adverte em 2 Timóteo 4, 3 e 4. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Quem são aqueles que estão arrastando multidões? Quem são aqueles que conseguem encher estádios sem sequer pronunciar uma verdade bíblica por inteiro? Homens que se dizem profetas arrastam multidões para extorquir, para arrancar dinheiro. E muitos os seguem e continuam seguindo pela internet. Seitas modernas como Testemunhas de Jeová, Mórmons e outros distorcem a identidade de Cristo. Negam a existência de Cristo como Deus encarnado. E milhares de pessoas o seguem. Devemos ter discernimento, conhecendo as Escrituras para evitar o engano. Lutero disse: qualquer ensino que não exalta a Cristo como Senhor é uma mentira do diabo. Qualquer doutrina que não exalta a Cristo, mas exalta qualquer outro santo, qualquer outro homem, qualquer outra identidade,
não é bíblica, é diabólica. Tudo aquilo que tira Jesus do foco, do centro, não é evangelho. E Jesus está dizendo: cuidado, porque enganarão a muitos. Você tem examinado as Escrituras? Aquilo que você ouve? Você tem confirmado na palavra de Deus se é Bíblia? Em Atos 17:11, diz: ora, estes da Bereia, os berianos, eram mais nobres que os tessalônicos, os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras, todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Ei, Jesus está dizendo: cuidado, eles vão dizer: eu sou o Cristo, ou eu sou o profeta de Cristo, e enganarão a muitos. Por quê? Porque não conferem, porque hoje emoção vale mais do que razão, porque hoje o que eu sinto é mais importante do que o que eu penso, porque hoje as minhas experiências pessoais, especialmente se elas forem emotivas, elas valem mais do que as Sagradas Escrituras. E Jesus diz: tudo passa, menos a minha palavra. O que é mais importante para você? É a tua alegria? É o teu choro? Ou uma verdade bíblica que entra pelo teu ouvido e desce ao teu coração? O princípio das dores e o caos global. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Hoje, como ao longo de toda a existência da humanidade após a queda, nós vemos conflitos. Nos nossos dias há muitos conflitos internacionais. Jesus nos adverte que esse é um dos sinais, mas que é o princípio das dores, porque ainda vai piorar e muito. E ele diz: calma, esses eventos não é para nos paralisar, mas para nos fazer lembrar que Ele está no controle e que tudo o que Ele disse tem acontecido e que a volta dEle é eminente. Nada mais o impede de voltar. Como os cristãos dos nossos dias devem agir? Com pânico ou com fé? Não há uma única molécula, diz um teólogo, neste universo fora do controle de Deus. A soberania de Deus faz com que Ele esteja no controle de todas as coisas. E por mais que essa soberania traga uma certa angústia para muitos que não a entendem, Ele continua no controle da história. O Salmo 46, 1 e 2 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que a terra trema, os montes se derretam, não temerei, porque o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Queridos, eu sei que para os mais novos, falar isso parece ser o profeta do caos, ou aquele que almeja o fim da existência. Mas para todos aqueles que estão preparados para aquilo que a Bíblia diz, não haverá surpresa. Mas para muitos há surpresa, porque há um amor indevido
e um conceito equivocado de que esse mundo caminha para uma reestruturação, caminha progressivamente para algo utópico. E a Bíblia diz que ele está se degradando. Nós estamos caminhando para a volta de Cristo, e na volta de Cristo haverá grandes dores. Por isso eu e você devemos estar preparados. O princípio das dores e a perseguição aos cristãos. Serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. De acordo com a lista mundial da perseguição, agora em 2025, publicado pela organização Portas Abertas, preste atenção nesse número, 380 milhões de cristãos, de diversas vertentes, em todo o mundo, enfrentam altos níveis de perseguição, discriminação, devido à sua fé. Os atos hostis contra os cristãos incluem agressões, torturas, sequestros e, em casos extremos, assassinatos. Isso representa um aumento significativo em relação a já o ano anterior, de 365 milhões, passou para 380 milhões de cristãos perseguidos. Além disso, no último ano foram registrados 4.000 assassinatos por motivos relacionados à fé cristã. A perseguição dos cristãos está presente em diversas regiões, como no Oriente Médio, norte da África, parte da Ásia, países como a Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, são mencionados como no topo da lista daqueles que perseguem os discípulos de Jesus. Nós vivemos num país onde basicamente não há perseguição. A maior perseguição que nós temos é a do carnaval, aonde o nosso Cristo é ridicularizado e o demônio é exaltado. Mas tem muitos crentes que assistem para poder dar um pouquinho de ibope. O certo, queridos, é que no mundo há perseguição e Jesus disse que seríamos perseguidos e mortos. Portas Abertas, uma organização internacional em 60 países. Se você ainda não segue, passe a segui-los. Evitará até mesmo que você assista vídeos montados, ou de algumas décadas atrás, que dizem que foram crentes mortos em determinado lugar e nada mais é do que fake news. Siga uma instituição séria e você poderá então orar, como nós fizemos no Grupo Aliança, por aqueles que estão sendo perseguidos. Devemos orar pela igreja perseguida, pelos cristãos perseguidos, para que eles possam enfrentar essa hostilidade. Charles Spurgeon dizia que os crentes podem ser esmagados, mas não destruídos, perseguidos, mas nunca abandonados. E é o sangue dos cristãos que faz germinar a semente do Evangelho, que está salvando muitos nos nossos dias. Talvez você ache meio estranho tudo o que estou dizendo, porque afinal de contas, você até estava com outra intenção ao vir à igreja, e aí eu estou falando de fim dos tempos, de perseguição e morte, mas isso não se compara em nada com aquilo que há de vir. Mas nós só vamos desfrutar daquilo que Deus tem preparado para nós, se estivermos conscientes e enfrentarmos todas essas dificuldades. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Dos 12 apóstolos, apenas um não morreu de forma trágica. Todos os outros foram assassinados. Enquanto eu e você estamos lamentando
que só tem frango assado, não tem picanha, que trabalhamos 8 horas por dia e queríamos trabalhar 6, que a casa está pequena, mesmo tendo 400 metros de construção, que o carro já é velho, mesmo sendo do ano passado, enquanto eu e você muitas vezes estamos preocupados com coisas insignificantes, tem gente sendo morta por causa de Cristo. Em último lugar, o princípio das dores e a grande comissão. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Apesar do caos, Deus está avançando com o seu plano. O evangelho está alcançando cada vez mais povos e nações. Atualmente, aproximadamente 32,2% da população mundial se identifica como cristã, totalizando cerca de 2,4 bilhões de pessoas. O cristianismo tem apresentado crescimento significativo em regiões como a África, a Ásia. Espera-se que em 2050, a taxa de crescimento na África supere 2,5. Chegue a mais de 1 bilhão de cristãos. Na Ásia há uma totalidade de 416 milhões de cristãos, com um crescimento anual de 1,6. Países como o Irã têm surpreendido a muitos, porque mesmo diante de toda a perseguição, há conversões em massa ao cristianismo. Apesar de restrições religiosas, estima-se que 1 milhão de cristãos iranianos, com um crescimento de 19,6%. A China também tem registrado um aumento significativo no mundo. Estima-se atualmente que entre 100 a 150 milhões de cristãos no país. E crescendo, e crescendo. Essas tendências refletem um deslocamento do cristianismo do norte global para o sul global. E o evangelho está crescendo, perceba, aonde ele mais está sendo perseguido. O cristianismo floresce aonde há resistência e barreira. Parece que quando o cristianismo encontra resistência, aí é que esse leão consegue avançar. Mas em lugares como os Estados Unidos, a Europa como um todo, e já o Brasil, há um comodismo. Há uma perspectiva de que Jesus não vai voltar agora, eu tenho que casar primeiro. Jesus não volta agora, eu tenho que cuidar dos netos primeiro. Jesus não volta agora, eu não estou vendo sinal nenhum ainda. Nessa expectativa de que Jesus não vai voltar, o evangelho não é pregado como deveria. John Piper diz que o evangelho não é um tesouro a ser escondido, mas uma chama a ser espalhada. Precisamos espalhar essa chama em todos os lugares em que andarmos. Você tem contribuído para a evangelização global? Para a evangelização da sua família? Na sua empresa, na sua escola, na sua rua? A vida cristã é como um parto. Há dores crescentes, mas também há uma grande alegria aguardando o fim dessa gestação, a volta de Cristo. Voltando à história do missionário na China, sua resposta ao jovem convertido continua sendo verdadeira para mim e para você. Cristo ainda não voltou porque ainda há almas para serem alcançadas. Quando chegar no determinado número que ele elegeu, então ele voltará. E lá no céu, nós já não precisaremos mais pregar o evangelho. Por isso, preguemos aqui e agora. Diante do princípio das dores, nós temos 2 caminhos a seguir. Primeiro, viver com medo, ansioso, focando apenas nas tragédias do mundo,
escandalizado com tudo que acontece à nossa volta. Segundo, viver com fé, em missão, confiado em Deus, pregando o Evangelho até que Ele volte. Estudando e pregando o Evangelho. Trabalhando e pregando o Evangelho.